em relação a isso que você fala de opressor e oprimido, é complicado a gente pensar no oprimido sendo opressor, mesmo sem pensar na opressão, porque, por exemplo, eu tenho alguns amigos que a gente conversando, aí por eu ser de uma classe social um pouquinho melhor e andar um pouquinho mais arrumado e tal, mas mesmo assim eu ser negro, acham que eu não sofro preconceito, mesmo sendo aqueles preconceitos bem disfarçados, como por exemplo eu estar no ônibus e estar na janela, e todas as cadeiras ocupadas da janela, e eu sou sempre o último, alguém sentado do meu lado, entendeu? Já aconteceu de uma senhora mudar de lugar porque eu sentei do lado dela também, mas ela chegou e disse pra mim: olha, filho, não é por causa de você não, viu, que eu tô mudando de lugar, não, por causa do sol, ainda tinha sol. Como numa loja de roupa, se eu estiver lá numa loja para ser atendido, às vezes é diferente, e se eu estiver arrumadinho dentro de uma loja, eu já fui abordado muitas vezes achando que eu era o vendedor da loja. Entende? É esse o comentário, da gente perceber, porque eu acabo também fazendo isso sem querer. Em relação a os estereótipos de gays na TV, eu percebo que o cômico é mais aceito, o gay cômico é mais aceito, e o nordestino também. A maioria das vezes o nordestino e o cômico são mais aceitos, porque essa persistência da TV em fazer o cômico, em colocar o cômico nesses personagens nordestinos e personagens gays. Essa relação de opressor e oprimido dá muito pano para mangas e muita confusão, né? Porque a gente quer continuar vendo as coisas dentro dessas relações estanques. Então, eu sou opressor e ele é oprimido, como dentro das relações de oprimido também não tivesse relações de opressão. E aí, assim, você deu exemplos aí dessa relação da própria vivência da homossexualidade, e a gente sabe que isso acontece. Como eu coloquei, a bicha com ovo, ela é discriminada dentro dos gays, dentro das variáveis também dos gays, porque os gays não são só uma coisa só, e eles são discriminados pela classe, como a bicha afetada, aquela que é mais desmunhecada, também é discriminada mais do que a bicha de classe alta, ou aquela que é padronizada dentro dos comportamentos ditos normais à classe. Então a gente não compreende que, por mais que a gente faça parte de uma categoria, por isso que os estudos culturais e o pós-estruturalismo vai querer também desconstruir essa ideia de categoria. Porque categoria é algo de se pensar a realidade como fosse fixa. Então o gay, a categoria do gay, como fosse uma coisa só. Dentro dos gays existe uma variável, né? Nós temos as bichas, os viados, os gogoboy, os ursos, sei lá, tem uma variáveis de comportamentos, de possibilidades, de vivência de ser gay, e dentro disso há relações de poder, sim. Há relações de opressão, sim. Eles são oprimidos, mas também desenvolvem relações de opressão. Não só desenvolve relações de opressão, como também cai nos modelos heteronormativos a quais ele condena. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro da própria vivência de um casamento homoafetivo, aí tem todo o preconceito em relação à opressão que realmente sofre no sistema da existência e da possibilidade de viver essa relação, mas muito também quando também vive uma relação do sistema patriarcal de opressão. Quem é o passivo, quem é o ativo, quem é a mulherzinha, quem é que vai cuidar da casa, relação de violência, relação de poder, relação de classe. Então não é só porque a gente está numa categoria dita oprimido que não existam também as relações de poder e as relações de opressão. E quando você me pergunta assim, por que
Os gays que aparecem na TV, os mais palatáveis são os que causam riso. É justamente porque causam riso. Aquilo que causa riso para mim, eu não incluo. Eu me diferencio daquilo que eu ridicularizo. Então, sempre os gays eles são tratados de uma forma de caricatura, de uma forma estereotipada, numa hipérbole ali da sua performance, para causar riso. E nesse riso há uma separatividade, porque eu não vou me incluir naquilo, eu não vou me identificar naquilo que é estereotipado ao extremo. Quando o gay passa a fazer parte de uma vida cotidiana dentro da sociedade heteronormativa, é muito mais difícil de aceitar, porque como ele pode ser igual? Como ele pode exercer as mesmas coisas que eu? Como ele pode comprar no mesmo lugar que eu? Como ele pode estar representando o mesmo lugar social que eu? Então, por isso que existe uma dificuldade tão grande de se perceber as diferenças sem ser no lugar do escárnio. Porque eu rio daquilo que eu não me identifico.